Glória a esse Deus maravilhoso que reservou morada para cada um daqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Que alegria, que segurança, que descanso saber que estamos de passagem por aqui. Esse não é o nosso lugar, não é aqui que nós ficaremos. Deus nos chama para si e moraremos com Ele nesse lindo céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estamos aqui, então temos que lutar e enfrentar as realidades daqui, desse mundo, suas agruras, suas lutas, as dificuldades, os problemas, as enfermidades, o pecado. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é a oração do salmista, e eu convido para que seja também a nossa oração. Seja a sua oração. Senhor, seja generoso para comigo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos. Precisamos que Deus abra para que o nosso entendimento receba, acolha a sua instrução e então possamos viver essa palavra, para que nós contemplemos as maravilhas dessa lei, as maravilhas da vontade e da verdade do Senhor. Ore nesse instante, faça a sua oração, talvez como salmista, para que Deus seja generoso contigo, é graça, e você possa observar, guardar a lei do Senhor. Peça para Ele abrir o seu entendimento nessa noite, você acolher a instrução e então poder viver ao contemplar as maravilhas dessa lei, ser constrangido para segui-la. Ore por você, ore por quem o Senhor trouxer à sua mente, ore também por mim, em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos, Deus Santo, Trino, bendito, Pai, Filho e Espírito Santo, que somente a Tua graça pode abrir o nosso entendimento para conhecermos a Tua lei, para ficarmos maravilhados diante dessa lei, da Tua verdade, da Tua vontade, do Teu ensino para as nossas vidas. Então nós pedimos, Senhor, queremos ver, abra o nosso olhar, abra nossa mente, nosso coração para receber, acolher e viver segundo o Teu querer. Aquilo que o Senhor tem para nós é o que nós queremos, porque estamos diante do Senhor, sedentos por ouvir-te. Fala conosco, Pai, nós te pedimos. Deus Santo, que eu seja apenas instrumento nas Tuas mãos. Reconheço todas as minhas limitações. Sei que nada sou se não for a Tua graça em mim e a partir de mim. Então usa-me para trazer a Tua mensagem ao nosso coração. Eu te peço, Pai, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Servimos a um Deus maravilhoso. Esse Deus que criou todas as coisas sem necessidade alguma. Deus autoexistente, Deus autossuficiente, resolveu criar. Criar o mundo, criar a mim e você, criar todas as coisas. Você já parou para perguntar por que Deus, esse Deus que é autoexistente, autossuficiente, resolveu criar todas as coisas? Criar o ser humano. Se você ler Romanos, Paulo vai dizer que porque por Ele, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Assim seja. Paulo sabe que Deus criou porque simplesmente Ele queria ser glorificado.
E essa é a razão, ele mostrar quem ele é. E nesse momento, quando eu e você entendemos e vivemos para a glória de Deus, nós somos agraciados porque nos sentimos plenamente realizados. Como criados à imagem e semelhança dele, só nos sentimos plenamente realizados no relacionamento com ele, refletindo quem ele é. Esse é o nosso propósito de vida, foi assim que ele criou. Mas tem um problema. Eu e você somos roubadores da glória de Deus. Nós vivemos e lutamos para sermos homens e mulheres que refletem a glória de Deus. Geralmente o que nós fazemos é buscar a nossa própria glória. É refletir quem nós somos, a nossa sabedoria, a nossa pretensa inteligência, o nosso conhecimento. A gente quer mostrar para os outros quem nós somos, a nossa capacidade, a nossa beleza. Estamos roubando a glória daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Mas esse Deus é tão maravilhoso que ele age para nos resgatar dessa escravidão de buscar glória para si mesmo e nos colocar de novo no trilho de viver para a glória dele. Queridos, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, sob o tema geral, o que cremos, como vivemos. Aquilo que eu tenho como convicção determina a minha vida, determina a minha ação, não há como ser diferente. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3, volto a insistir, é você trazer sua Bíblia impressa, e você tem uma oportunidade maravilhosa de adquirir, se você ainda não tem, a Bíblia comemorativa. E você, além de ter o histórico da igreja, de guardar uma recordação da história da igreja, os 50 anos da Igreja Presbiteriana de Brasília, você tem a Bíblia. Não apenas ali no seu tablet ou no seu celular, mas impressa. É muito mais fácil, nós vamos caminhar aqui em alguns versos, é muito mais fácil você olhar para o texto como um todo. Se você não ouviu as outras mensagens e deseja fazê-lo, para você pegar o trilho que nós estamos seguindo, você pode ouvir no nosso canal no YouTube ou no aplicativo, tanto para iOS quanto para o Android. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, dos versos 14 a 21, nós aprendemos com Paulo, nossa última mensagem, que Deus, aquele que fez maravilhas, e ele colocou isso do capítulo 1, 2 e 3, é o único que pode atender às nossas orações. Então, Paulo se coloca agora de joelhos diante de Deus e ora a Deus, pedindo pelos seus irmãos, pedindo por todos aqueles que leriam a carta, pedindo por mim e por você, que hoje lemos essa carta e estudamos essa palavra. E o que é que Paulo pede? Paulo faz petições especificamente voltadas para bênçãos espirituais. Ele não está pedindo nada físico e material, ele pede bênçãos espirituais para esses queridos irmãos lá de Éfeso. Algo que ele sabe que só Deus pode fazer, porque se você volta aí na sua Bíblia, no capítulo 1, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E essa deve ser a nossa primeira oração, para que Deus derrame sobre nós das suas bênçãos espirituais. E o que é que ele pede? Ele pede que Deus fortaleça esses irmãos com o seu poder, através da ação do Espírito Santo. Ele pede que Deus fundamente, que esse povo tenha como raiz o amor de Cristo. Ele pede para que esse povo compreenda nas suas dimensões, altura, profundidade, largura e comprimento, o amor de Cristo. E ele pede para que esses queridos irmãos sejam tomados pela plenitude de Deus, sejam tão cheios de Deus, que como se refletisse o próprio Deus sem pecado algum. Oração ousada. E por que essa oração é tão ousada? Por causa dos versos 20 e 21. É o texto que nós vamos refletir nessa noite. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o motivo pelo qual
Paulo pode fazer uma oração tão ousada, e pelo qual eu e você podemos fazer orações ousadas. Eu creio, queridos, que aquilo que Paulo está mostrando que ele crê e quer que os seus queridos creiam, seus irmãos creiam e também possam viver a partir disso, tem a ver, desde o início ele coloca isso, com o pecado que nos persegue, que habita em mim e você. Então, antes da gente entrar nos versos 20 e 21, pensa um pouquinho comigo. O que é que o pecado faz na sua vida? Talvez a primeira coisa que venha para você é: ele me afasta do meu irmão, da minha irmã, da minha esposa, do meu filho, entristeço aqueles a quem eu peco. Mas a primeira coisa que tem que vir na mente da gente é que o pecado, ele é ofensa contra o Deus Santo. Antes de você ficar preocupado em pedir perdão para a pessoa contra a qual você pecou, sua preocupação maior tem que ser de pedir perdão a Deus, a quem você ofendeu, por não refletir o seu caráter a partir do Espírito Santo que habita em você. O pecado nos coloca no lugar que é reservado somente para Deus. O pecado reduz o nosso campo de interesse aos nossos desejos. O pecado vai me levar a focar nas minhas necessidades, nos meus sentimentos, nos meus desejos. O que o pecado faz, então, é nos tirar do foco de viver para Deus e colocar em foco eu. É isso que o pecado faz. Assim, o pecado vai me afastar de Deus e me afastar do propósito para o qual eu fui criado. Refletir ao mundo quem ele é, ou seja, dar glória a Deus. Então, o pecado age diretamente no meu coração, no seu coração, para trocar a glória de Deus pela minha própria glória. Passamos, assim, a dar importância demais a acessórios que vão trazer glória para a gente. Aceitação, sucesso, apreciação, nossa reputação, poder, controle, status e tudo o que você pensar, conforto. Porque essas coisas são tão importantes, elas começam a moldar o que a gente pensa, moldando o que a gente pensa, define o que a gente quer e o que a gente vai fazer. Daí a importância, para Paulo, da gente ter a compreensão correta de quem é Deus, do seu plano, de quem nós somos, para que isso molde o nosso agir. Algo importante a destacar aqui é que quem é a pessoa que mais te influencia? A pessoa que mais te influencia não é quem você pensou. A pessoa que mais te influencia é você mesmo. Porque é a pessoa com quem mais você conversa. Então, é a pessoa que mais fala com você. É a pessoa que mais fala com você sobre quem é Deus. É a pessoa que mais fala com você sobre quem é o outro ou quem é você. Então, ninguém fala mais contigo do que você. Daí você precisa saber exatamente o que Deus tem, o que Deus é, o que Deus faz, para você falar para você mesmo quem é esse Deus, o que Ele faz, o que Ele tem para você. Paulo tem uma preocupação, queridos. Ele sabe de tudo isso. Ele está preocupado e apresentando essas verdades do Evangelho, esse mistério do Evangelho, como nós vimos aqui, o mistério de Deus. E eu entendo que ele tem uma preocupação com o fato de que Deus não está recebendo glória. Ele, durante muito tempo, serviu um Deus que não era o Deus da vida, o Deus bíblico, o Deus criador, o Deus soberano. Ele serviu um Deus religião. E esse Paulo sabe que, quando ele então se dobra diante de Cristo e fica cego diante da luz brilhante da glória de Jesus, ele sabe que agora ele existe para dar glória a Deus. E ele quer que todos entendam isso e vivam a partir dessa realidade. Veja, ele está encerrando os 3 primeiros capítulos, eles falam do ensino de Deus. E ele encerra esses 3 capítulos com uma doxologia. O que é uma doxologia? Doxologia é uma proclamação curta da magnitude divina. É uma expressão de louvor
de adoração de quem é o nosso Deus. Então, uma doxologia tem quem é o alvo, Deus ou Cristo, e nós temos aí. A doxologia, ela geralmente tem a palavra glória, que significa o que é doxa em grego, que vai dar origem à expressão doxologia, que fala do poder, da majestade, de quem é esse a quem se está louvando, e tem a fórmula de eternidade, para todo sempre, por todas as gerações. Você vai ver outra doxologia de Paulo, como exemplo, lá em Romanos 11, de 33 a 36. Mas ele encerra com um grito de louvor e de exaltação aquilo que ele já vem falando, o que Deus fez. Bênçãos espirituais nas regiões celestes. Deus pega pecadores e transforma em gente que vive para a glória de Deus. Deus pega quem está morto e dá vida eterna. Ele põe fé nesses corações e diz, agora vocês são um corpo. Ele pega judeu e gentio, que não andaram juntos de jeito nenhum, e os une numa só família. E Paulo não se contém, ele fala, ora, aquele que é poderoso, seja a glória. Qual que é a preocupação, então, que eu vejo em Paulo, olhando para esses dois versículos? São só duas que eu quero destacar. A primeira é que nós corremos o risco de nos acostumarmos com a glória de Deus. A segunda é que nós corremos o risco de minimizarmos a glória de Deus. E eu quero refletir rapidamente com você sobre isso. Primeira coisa que Paulo entende, veja, ele diz, ora, aquele que é, no verso 21, a ele seja a glória. Há um risco, e ele é consciente disso, eu e você também somos, de não darmos glória a Deus. Mas há um problema. Há o risco de eu e você nos acostumarmos com essa glória de Deus. Paulo sabe que a familiaridade com a glória de Deus pode fazer com que nós percamos a reverência. É como se Deus não fosse tudo aquilo que Ele é, porque nós estamos acostumados com aquilo que vemos sobre Ele. Corremos o risco de nos acostumarmos com essa maravilhosa glória. Artistas usam uma expressão, letargia visual, que é o quê? A dinâmica de quanto mais você vê algo, menos você vê. Quanto mais você olha para aquilo, menos você consegue enxergar tudo que está ali. Na psicologia, vai se usar uma outra expressão, psicoadaptação. No primeiro momento, aquilo enche os seus olhos e o seu coração está ali. Mas depois você vê tanto aquilo que é como comprar um celular novo. Você compra o iPhone 7, aí você está maravilhado com tudo que ele pode fazer. 2 semanas. Depois, você dá até para sua bebê brincar. Mas nos primeiros dias, não dá nem para tocar. Você mal deixa alguém ver. Só que o tempo vai passando, você vai se acostumando com aquilo. Queridos, acostumar com a glória de Deus significa que ela não causa mais impacto na minha vida. Ela não enche mais o meu coração. Eu falo da glória de Deus, eu canto da glória de Deus, mas aquilo não faz nada para mim. Está só aqui. Acostumei com aquilo. E Paulo sabe, por isso que ele está dizendo, queridos, gente, presta atenção, a Ele seja toda a glória. Olha o que eu estou contando para vocês, olha o que Ele fez por mim e por você, olha o que Ele fez por nós. Paulo é muito enfático em toda a carta, acompanhe comigo. Nós vamos ver alguns versos só. Olha só, capítulo 1, a partir do verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. Deus faz tudo isso para o louvor da glória de sua graça. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Verso 14. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Ele não quer que isso fique comum para a gente, Ele quer que o tempo todo seja vivo. E aí ele encerra essa primeira parte da sua carta, porque agora, a partir do capítulo 4, ele vai falar como é que nós devemos viver à luz do que nós cremos. Ele vai ser muito específico. E ele diz, olha, cuidado, não se acostume com essa glória.
Paulo é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Quando você lê as cartas de Paulo, ele vai citar muito o Antigo Testamento. Talvez a carta de Romanos seja a carta onde mais nós consigamos identificar os salmos ali. Abra sua Bíblia no Salmo 145, porque eu desconfio que esse salmo estava na mente de Paulo quando ele coloca esses versos 20 e 21 na sua carta. O Salmo 145 é um salmo que deveria encher o coração de um homem como ele, fariseu, que conhecia bem a Escritura do Antigo Testamento. Olha o que diz esse salmo. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Não escapa ninguém, todos fazem parte disso. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente, não há distinção, todo vivente é suprido, sustentado pelo Senhor. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém, os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todo sempre. Glória a Deus. Para mim, isso aqui estava na cabeça de Paulo. E ele quer que todos entendam. Nós existimos para a glória desse Deus, mas não podemos nos acostumar com quem Ele é. Por isso que essas verdades têm que ser contadas de geração em geração. Por isso que essas verdades têm que encher o meu coração todas as manhãs. Qual é a cosmovisão desse salmo, queridos? O que é que está presente como visão do salmista? Todo ser humano recebeu de Deus a condição de viver diariamente para glorificá-lo. A motivação para a gente viver é da glória a Deus. É isso que a gente tinha que entender. Eu vivo para dar glória a Deus. O que deve me fazer levantar toda manhã cheio de alegria é: eu estou aqui vivo para dar glória a Deus. Aí eu vou fazer isso sendo marido, sendo esposo, sendo pai, sendo filho, sendo um profissional íntegro, sendo pastor, sendo filho. Mas o alvo é dar glória a Deus. Esse salmo mostra para mim isso. A cosmovisão dominante é: Deus projetou o ser humano para adorá-lo. Então eu vou fazer isso, porque é aí que eu encontro significado. Esse talvez seja um salmo para você memorizar. Eu já comecei. Um salmo para a gente ler todos os dias, para que a gente não se acostume sobre quem é o nosso Deus, sobre a sua glória. Como acostumar com a glória de Deus, que te tirou do inferno e te trouxe para a luz? Como acostumar? Ah, queridos, não dá, não dá. Então não podemos acostumar
com o que é sublime, supremo, maravilhoso. Não podemos. E corremos o risco. Corremos o risco quando não olhamos para Deus como Ele de fato é, quando não lemos essa palavra que nos revela. Eu não sei se você prestou atenção, mas os textos da nossa liturgia, tanto manhã quanto noite, está resgatando os textos da nossa leitura bíblica da semana. E é para que você, ao participar do culto, se lembre daquilo que você leu durante a semana e possa entender como é que isso faz parte desse momento de culto que nós oferecemos ao Senhor. E essas verdades vão enchendo o nosso coração. E aí nós não nos acostumamos com a glória. Pelo contrário, nós somos cada vez mais constrangidos. E quanto mais constrangido pela glória e a graça de Deus, mais forças nós temos para não pecar contra o Senhor. Paulo tem essa preocupação. Segunda preocupação de Paulo é que nós podemos minimizar a glória de Deus. Então veja, ora, aquele que é, a ele seja a glória, então a glória não é para outra pessoa, é somente para ele, e eu não posso perder isso de vista, porque se eu perder isso de vista, eu me acostumei. No recheio, no biolo, aí nós temos, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então aqui ele está exaltando o tamanho, a grandeza, a majestade, o poder, e todos os outros maiores adjetivos que você puder e conseguir usar para falar da glória desse Deus. De quem é esse Deus? Do poder desse Deus. Há um momento em que a glória de Deus não parece mais ser tão gloriosa para mim e para você. E não é porque nós nos acostumamos. Talvez seja um processo. Nos acostumamos, e se eu me acostumo com ela, então logo ela é pequenininha, ela é diminuída. É um negocinho aí. Por isso ele tem que frisar, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Pense numa coisa difícil. Deus pode fazer. Pense numa coisa impossível. Deus pode fazer. Você não consegue pensar numa coisa tão difícil e impossível? Ele pode fazer. É isso que Paulo está querendo dizer. Quando ele coloca tanta ênfase, fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O poder dele é infinito. Então, o que Paulo está querendo fazer aqui é descrever um pouco dessa glória para que a gente não minimize e não ache que seja algo tão pequenininho, tão fraquinho. Se eu esqueço quem é o Deus Supremo, a minha visão é limitada àquilo que ele pode fazer. O impossível dos homens é o possível de Deus. Cristo já falou isso para a gente. E ele se referia à salvação. Mas há um princípio. O Deus que tem poder para ressuscitar, Deus que tem poder para salvar, é o Deus que pode fazer todas as outras coisas que ele assim desejar. Meus queridos, eu e vocês, nós possuímos uma tendência pós-queda de nos vermos melhores do que realmente somos. De acharmos que somos bondosos mais do que somos, de acharmos que somos santos mais do que somos, de acharmos que somos perfeitos mais do que somos inteligentes mais do que somos. Ou seja, quando a gente pensa assim, nós estamos dizendo que somos gloriosos. E aí, eu minimizo a glória daquele que é tudo em todos. Paulo sabe desse risco de se perder essa grandeza da glória. Olha o que ele diz no verso de número 8. A mim, capítulo 3, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele sabe que ele é o menor de todos os santos, ele se reconhece assim, ele sabe que foi graça, ele não tinha nada que merecesse fazer isso, e é algo que ele não consegue dominar, porque é insondável. Agora veja aí o verso de número 16. A oração que ele faz é para que, segundo a riqueza da sua glória, Paulo está preocupado com que nós minimizemos essa majestosa, maravilhosa glória de Deus, esse poder infinito que nós não conseguimos compreender nem limitar. Tudo o que eu faço, portanto, deve ser baseado nessa glória de um Deus que é infinitamente poderoso para fazer o que Ele quiser. Um Deus, queridos, que é insondavelmente glorioso. Nós não conseguimos. A Bíblia reflete apenas um pouquinho de quem é o nosso Deus. Já citei aqui, vou lembrar, João 17, verso 3.
João vai dizer, a vida eterna é essa, que nós conheçamos a Deus e o seu Filho. A vida eterna para tentar conhecer Deus. E não vamos conseguir. A sua glória é tão majestosa que Apocalipse, mesmo João em Apocalipse, vai dizer que a gente não vai precisar nem de sol nem de lua. Tamanha glória desse Deus. E quando é que eu e você minimizamos a glória do Senhor? Bem, quando a gente diz assim, eu não tenho jeito, eu nasci assim, eu tenho esse pecado na minha vida e vou viver assim o resto da vida. Você minimizou a glória de Deus? Você está dizendo que Deus não tem poder para mudar a sua vida. Então, Ele não tem toda essa glória que Ele se apresenta na Bíblia. Quando você diz, fulano não tem jeito, ciclano nunca vai se converter, nunca vai ser convertido, nunca vai mudar de vida, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu não consigo ser fiel ao Senhor, etc, 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 meu casamento não pode ser restaurado, meu filho não pode voltar aos pés do Senhor, você está minimizando a glória de Deus. Você está dizendo que Ele não é tudo aquilo que Ele diz ser. Isso pode acontecer muito mais na minha vida do que na sua vida, do que a gente possa perceber. E Paulo sabe que esse é um risco. Então ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aí, antes de falar, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém? Tem uma frase. Qual é, meus irmãos? Vamos ler juntos? Conforme o seu poder que opera em nós. Opera em quem? Opera em quem? O poder opera em mim e em você. Esse poder que é infinitamente mais do que tudo que você possa pedir ou pensar, opera para transformar a sua vida, para manifestar a sua glória, a graça e fazer com que você reflita quem Deus é. E se eu não vivo com esse propósito, se eu não me abro para isso, se eu não busco isso, se eu não oro por isso, eu estou minimizando essa glória. Eu estou dizendo que Deus não é tudo aquilo e nem pode fazer aquilo. Na próxima mensagem nós vamos ver direitinho assim, o que tem esse, conforme o poder que opera em nós, com tudo que ele vai falar a partir do capítulo 4, 5 e 6. Mas hoje basta a gente pensar sobre isso, esse poder glorioso de Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, opera em nós. Não é para cumprir o meu propósito, não é para você passar no concurso, ainda que ele possa fazer isso. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você dê glória a Ele. Precisamos ter cuidados, queridos. Podemos minimizar essa gloriosa glória de Deus. A gente não tem adjetivo suficiente para expressar isso. Paulo não tinha, eu também não tenho, você também não tem. Mas Deus sabe. O ser humano que não está vivendo para glorificar a Deus, ele está vivendo para glorificar a si mesmo. Ponto. Não há outra verdade. Se você não estiver conduzindo a sua vida debaixo da glória e para a glória de Deus, você está conduzindo a sua vida para você mesmo. É por isso que a gente enfrenta tantas lutas, tantas dificuldades e não entende tantos problemas que enfrentamos. Porque eles são permitidos tantas vezes pelo Senhor para nos trazer de volta para o foco. Toda glória deve ser dada somente a Deus. Toda glória deve ser dada somente a Deus. Eu penso que Paulo quer estimular algumas coisas aqui no coração dos seus ouvintes, e eu quero compartilhar isso com vocês para a gente fechar. Primeiro, Paulo quer que os seus leitores vivam em humildade. Porque se eu reconheço que a glória toda é dele e que só ele tem toda a glória, quem sou eu? Quem sou eu? Alguém sedento por manifestação dessa graça, dessa glória, desse amor, desse cuidado, dessa salvação. Então, à luz dessa impressionante glória de Deus, é que eu me coloco no meu lugar. Eu me enxergo como de fato sou, pecador, necessitado e dependente todo o tempo da graça de Deus. Porque se Deus não nos desse aquilo que nós precisamos para viver, não estaríamos vivos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. É um erro você pensar que você só tem necessidade porque você é pecador. Adão e Eva tinham necessidade, Deus supriu o ar para eles respirarem, o alimento que eles precisavam. Deus falou, eu vou dar tudo para vocês. Capacidade de gerar filhos, vou dar para vocês. Eles já tinham necessidade. Então, desde o Éden que o ser humano é dependente de Deus. Aí a gente acha que pode ser independente. E ao olhar para essa glória, eu sou levado
a viver em humildade. Segunda coisa, eu creio que Paulo quer que esses queridos irmãos, ao olhar para essa glória maravilhosa do Senhor, sejam mais amáveis. Sejam mais amáveis. Veja que ele acabou de falar no capítulo 2 de guerra, de um muro de separação, de inimizade que foi quebrado entre judeus e gentios. E do quanto que Deus está trabalhando para trazer esse povo para si. Então, há relacionamentos que precisam ser besuntados pelo amor. Aquele que está profundamente persuadido da gloriosa graça que o alcançou e lhe deu vida, queridos, vai ser compreensivo com o outro, vai ser esperançoso para com a transformação do outro em Cristo Jesus, vai ser muito mais paciente com o pecado do outro. Antes de apontar um dedo para o outro, ele está apontando 3 para ele, porque ele reconhece que ele não é nada, toda a glória do Senhor. Terceira coisa, eu creio que Paulo quer que nós, como leitores dessa carta, sejamos seguros. Seguros de que aquele que é glorioso, poderoso, gracioso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar, é aquele que está cuidando de mim. É aquele cujo domínio não tem fim. Então, diante de situações como a que nós temos vivido em nosso país e no mundo, não rouba de nós a segurança. Eu estou seguro naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Hoje, rodou no WhatsApp aí um vídeo, que eu devo ter eu não sei quantos grupos eu tenho não, mas pelo menos uns 15 grupos eu recebi o mesmo vídeo. É um vídeo falando sobre ideologia de gênero. A gente olha para isso, a gente intercede por isso, a gente fica atento para ensinar os nossos filhos sobre isso, os nossos adolescentes, os nossos jovens, nossos colegas de trabalho, para mostrar o que é a verdade bíblica, mas isso não rouba da gente segurança. Por quê? Porque nós estamos seguros por aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o poder que opera em nós, para eu e você sejamos instrumentos para mudar isso. E eu creio que Paulo quer que seja estimulado nesses queridos irmãos, e a mim e você também, o descanso. A certeza de que a graça que nos alcançou e nos perdoou em Cristo Jesus está disponível, dizendo para mim e para você, nós estamos nas mãos dele. Ele está cuidando de mim. Ele está suprindo cada uma das minhas necessidades. Aquele que nos salvou da escravidão do pecado, nos chamou para servi-lo, vai nos dar todas as coisas que precisamos. E como acabamos de ouvir aqui, e cantamos juntos, céu, lindo céu, não é para lá que queremos ir? É lógico que a gente não está com tanta pressa assim, mas é o lugar que Deus preparou. E aí sim estaremos vendo face a face essa glória de Deus. Quando pensamos como igreja, por que o departamento da infância existe na Igreja Presbiteriana de Brasília? Para refletir a glória de Deus às crianças, e as crianças sendo cheias, tomadas por essa glória, poderem refletir ao mundo. Por que o trabalho com juventude da nossa igreja existe? Para que cada vez mais os nossos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, abracem essa glória de Deus como fonte de vida. E não caminhem pelo que o mundo prega e ensina, mas reflitam quem é o Deus da vida deles. Por que o Entre Amigas e a SAF existem? Não é para as mulheres sentarem ali, comerem um lanche gostoso, terem oração, serviços manuais. Isso faz parte. Mas é que para que elas sejam resgatadas de si mesmas, sejam tomadas pela glória e reflitam a glória de Deus. Por que o Entre Amigos existe? Vida frutífera existe, missões existem. Por que tudo isso existe, gente? Não é com um fim em si mesmo, não é para a glória própria. É para que Deus seja conhecido, Deus seja adorado, Deus seja visto, a partir da transformação que Ele vai fazer na nossa vida. John Piper, em seu livro Alegrem-se os Povos, ele diz o seguinte: missões não são o alvo supremo da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. Missões existem, meus queridos irmãos, para que haja adoração, para que haja reflexo da glória de Deus, para que nós possamos refletir, cantar, testemunhar a glória de Deus.
Então, todas as áreas da igreja existem, cada ministério, grupo, departamento, para que Deus seja glorificado. Nós não podemos nos acostumar com a glória de Deus e não podemos diminuí-la. Não podemos. Talvez você esteja aqui nessa noite cheio de si mesmo. Você se basta. Você não precisa de Deus, você não tem necessidade de Deus. Tudo que você precisa, você tem. Você tem dinheiro, tem um bom emprego, você tem recursos, você tem um excelente plano de saúde. Se o plano de saúde falhar, você tem dinheiro. Então você não precisa de Deus. A soberba tomou seu coração e você vive para a sua glória. Talvez você perceba quanto é sem sentido viver assim. Porque você não foi criado para isso, logo, é sem sentido. E o que a palavra de Deus diz para você é que você foi criado para descansar e estar seguro nos braços daquele que te criou e que te enviou o próprio Filho para morrer na cruz no seu lugar. Nós vamos participar da ceia, que é um testemunho vívido dessa glória manifestada na pessoa de Cristo, se entregando na cruz para morrer no meu e no seu lugar. Veja, tudo isso para nos garantir um lindo céu, uma eternidade, desfrutando dessa glória, que segundo Paulo, é por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos ler juntos? Versos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Sabe por que eu e você podemos viver isso? Sabe, rato? Não? Sabe. Nós podemos viver isso aqui porque um dia, alguém que tinha toda essa glória, deixou, veio a esse mundo, se encarnou. Quando foi tentado para receber essa glória de volta, se ele apenas se dobrasse diante de Satanás, ele disse: não, eu não estou aqui para a minha glória, estou aqui para a glória do meu Pai. E ele viveu a vida inteira dando glória ao Pai. Então, porque ele cumpriu dando glória ao Pai por todo o seu tempo aqui como homem, como Deus homem, eu e você podemos viver a nossa vida para a glória dele. Porque estamos unidos a Cristo. Fora de Cristo, nada. Unidos a Cristo, tudo. Para a glória dele. É por isso que eu e você podemos. Então, vamos orar? E vamos pedir a Cristo que tome o nosso coração e nos conduza, porque nós sozinhos não vamos conseguir. Precisamos dele. Precisamos dele. Quando ele foi tentado para reaver a sua glória, apenas se dobrando diante do diabo, ele disse não e conseguiu. Porque estava cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Eu e você somos tentados todos os dias, em vários momentos, para que nos dobremos. E reivindiquemos a nossa glória. Mostremos a nossa glória. Mas Cristo morreu na cruz para nos livrar disso e nos dar condições de viver para a glória do Pai, glória do Filho, glória do Espírito Santo, glória da Trindade Santa. Ah, Deus Santo, como nós precisamos da ação graciosa, gloriosa do Senhor sobre as nossas vidas para vivermos somente para Ti. O Senhor é o Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E isso conforme o poder do Senhor que vai operando na nossa vida. Ah, Pai, opera, aumentando a nossa fé, opera nos santificando, opera, Senhor Jesus, nos libertando de nós mesmos, da busca da própria glória.
Ó Deus, opera com o teu poder em nossas vidas, nos levando a perdoar o outro. Opera, Senhor, na nossa vida, nos dando segurança em Ti, a não colocar a nossa segurança no dinheiro, nas pessoas, nas estruturas, nas igrejas, nos pastores. Deus, opera em nós, nos dando condições de viver para Ti somente. Que cada manhã, quando abrirmos os olhos, seja para que o Senhor seja visto através de nós. Como cantamos, cada vez que respiramos, é o Teu querer em nós, só nos dá vida para que nós vivamos para Ti. Deus, enche o nosso coração dessa verdade. Que essa semana seja muito mais brilhante a glória do Senhor através de nós. Deus, se alguém nessa noite ainda não experimenta essa graça, ainda não conhece essa gloriosa salvação em Cristo Jesus, eu peço em nome de Jesus, incline o coração para que possa se render, se dobrar e entender que sua vida só tem sentido se viver para refletir quem é o Deus que o criou. Faz assim, Pai, para a Tua glória, porque tudo é para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vivemos para aquele que faz infinitamente mais. Vamos colocar de pé e vamos cantar Amor que Vence, hino que nos convoca para a partilha do pão e do vinho, para esse momento da ceia.